Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Eu sou o professor Oclair e hoje eu quero conversar com vocês acerca do porquê que os romanos perseguiram os cristãos durante os 3, 4 primeiros séculos da era cristã. Então, peço que se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontra um curso de teologia pagamento único. Também, caso goste de assistir esse vídeo e outros vídeos, se torne membro do canal, se torne apoiador aqui. Meu Pix também está na descrição do vídeo, via e-mail. E me segue no Instagram, Euclair Oliveira. Vamos ao vídeo em si. Essencialmente, essa é uma das coisas mais interessantes que a gente pode colocar dentro da história, do porquê que o cristianismo ele foi perseguido pelo Império Romano até o século IV. Né? Durante aí 200, 300 anos, o cristianismo em sua existência foi perseguido esporadicamente e culturalmente pelos romanos. Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Quando a gente olha para o cristão piedoso e tal, em geral ele é uma pessoa boa, é uma pessoa que não incomoda ninguém, trabalha, evita ter seus excessos, né? Não fuma, não adultera. Então, quando você olha para a religião cristã, ela é até positiva, no sentido de que você cria pessoas, você tem pessoas que não geram problemas. O cristianismo não é uma religião de espírito guerreiro, né? Você olha para os ensinamentos de Jesus, que ensina a dar a outra face, de amar os inimigos, de orar por eles, de você, quando você vai para o próprio Paulo, ele fala para a gente respeitar as autoridades impostas. Quando um governador romano perguntou para Jesus se ele era rei, ele falou assim, olha, tu disseste, mas eu sou rei, mas não desse mundo. Né? Eu sou reino de outra situação, de outra cena, né? Rei de outra cena. E aí o imperador falou, não tem problema com isso. Então quando você olha para o que o cristianismo constrói, logicamente você vai querer que essa religião faça parte do seu... Você vai querer que cristãos façam parte do seu círculo de amizade, do seu círculo de política. Né? Que governador não gostaria de ter 1 milhão de cristãos à sua disposição? E essa é tecnicamente a lógica por trás. Né? Hoje... você percebe que onde é que você tem democracia, onde é que você tem liberdade de fato? Em países tecnicamente cristãos. A democracia ela flui exatamente onde tem cristianismo. Onde não tem cristianismo, não existe democracia. Olha para a República Chinesa, Coreia do Norte. Olhe para as regiões onde o Islã é a religião principal. Não existe democracia. Não existe democracia. Democracia, liberdade, por exemplo, homossexual. O cara pode ser homossexual sem ter grandes problemas. Países basicamente cristãos. Em países islâmicos, os homossexuais são perseguidos. Então, perceba que o ateu, ele só consegue ser ateu num país cristão. Um ateu num país islâmico é decapitado. Percebe? Então, o cristianismo é uma religião pacífica no seu todo. No seu todo. É uma religião pacífica em si. Inclusive, esse pacifismo cristão é que destruiu o Império Romano. Só que, em meio a toda essa disposição que eu coloquei para vocês, por que então que os romanos eles odiavam tanto, por exemplo, os cristãos, mas toleravam os judeus? Essa é uma observação que eu vi lendo o SPQR da Mary Bird. SPQR é o nome do Império Romano, tá? Para quem não sabe, SPQR é o nome do Império Romano. Então uma história aqui ela reúne vários pontos, e quando ela fala sobre o cristianismo, ela define que o cristianismo ele foi perseguido e ele foi odiado no Império Romano. Aí você lê Carta aos Coríntios, que fala que o evangelho é loucura para este mundo, né? Exatamente por causa disso. Quando você olha para a estrutura, falei sobre o cristianismo, agora eu preciso falar sobre os romanos. Quando você olha para a estrutura do pensamento romano,
É engraçado porque assim, os romanos eles foram construídos num trabalho duro. Era uma cidade pequena, um povoado no meio da Itália, conhecida como Itália hoje, que tinha como seus vizinhos latinos, sanitas, etruscos e vários outros, cidades gregas e oscos e por aí vai, né? Então você tinha vários povos que viviam ali no que hoje é conhecida Itália. A Itália, inclusive, por muito tempo ela foi dividida assim. A unificação que se tem hoje é uma questão mais moderna, mas é, 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 ela sempre foi dividida em vários povos ali que guerreavam entre si. Tanto que as lutas de gladiadores, eles, na verdade, não era propriamente dos romanos, mas sim dos sanitas, de um povo chamado sanitas, que os romanos incorporaram posteriormente e aí adotaram, né, possivelmente a luta de gladiadores era um tipo de culto a deuses, né, aos deuses sanitas. Mas os romanos adaptaram, inseriram a luta de gladiadores como um espetáculo circense. Né? Então, para você ver, né? Tanto que ser gladiador e ser sanita era a mesma coisa, eram substantivos iguais dentro da língua latina em si. Então, ponto. O que acontece? Os romanos, desde o início, eles sempre tiveram muita dificuldade e eles tiveram que sempre lutar por espaço. E quando eles começaram a crescer, começaram a ser atacados. E aí, tipo assim, me lembra aquela música sertaneja, né? É problema puxando problema, é problema puxando problema. É exatamente isso que aconteceu com os romanos. Os romanos eram uns caras de boa, uma unificação de alguns povos ali, que, como eles estavam numa posição estratégica, começaram a ser atacados por um lado, atacados por outro, pediram ajuda para eles, e eles começaram a ter que expandir o seu território. Só que quanto mais eles expandiam o seu território, mais problema vinha. Então eles começaram adquirindo lá os sabinos, aí depois arrumaram treta com os etruscos, aí depois e aí foram juntando o pessoal todo sobre a sua liga, depois vieram os latinos. Então, quando eles conquistaram, por exemplo, toda a Itália, vamos supor, eles tinham um mar. Só que o mar fazia divisa com quem? Com os gregos e com catarguinês, né? Com o povo de Cartago, né? Com os cartaguenses. Pô, os catarguenses já arrumaram treta com os romanos e aí, bicho, um já começou a arrumar treta com o outro. Quando foi ver, o mar Mediterrâneo era dos romanos. Aí você tinha lá onde hoje é a França, né? Conhecida Gália. A Gália estava ocupada com um monte de povo bárbaro que começou a arrumar treta, começou a querer invadir a Itália, invadir Roma. Aí os romanos tiveram que meter a foice via Júlio César, né? Meter a espada para cima deles. Então, o que acontece? Desde a fundação dos romanos, da cidade de Roma e da sua expansão entre os seus vizinhos e depois entre o mar Mediterrâneo, depois para o Oriente, para o Egito e por aí vai, eles tiveram que lutar e, como forma de expansão, adotar a religião do povo dominado. Porque começou por onde? Pelos sanitas, sabinos, etruscos. Esses povos eram irmãos de Roma, eles eram povos irmãos. Os próprios romanos eles têm muito dos etruscos. Então, quando eles invadiam uma cidade, uma capital, uma cidade política, uma cidade-estado etrusca, ele não estava invadindo uma nação inimiga. Ele estava invadindo uma nação vizinha, uma irmã. Então ele adotava os deuses. Então os romanos, de acordo com quem iam crescendo, eles iam adotando os seus deuses. Então quando eles chegaram no Egito, adotaram deuses egípcios. Quando eles chegaram na Ásia, eles adotaram os deuses da Ásia. Fora a influência grega, né? A Ásia tem influência grega. Então quando eles tomaram algumas cidades como Atenas, Corinto, Esparta, eles já tinham conhecimento dos deuses gregos e só foram inserindo dentro da sua cultura e por aí vai. Só que o que? Era uma cultura que aceitava vários deuses, temos que pontuar isso, aceitava vários deuses, pela influência asiática, já tinha começado a adorar os imperadores, né? Desde Pompeu, quando ele vence Mitríades na Ásia Menor, quando ele vence ali o Mitríades, ele volta como meio que com umas estruturas de semideus. Quando Pompeu chega, e aí depois Pompeu é vencido por César, César também é assassinado, e aí Otaviano ruma treta com Marco Aurélio, Marco Antônio.
Marco Antônio. Marco Aurélio é outro cara. Ruma a treta, eles lutam e Augusto se torna imperador de toda Roma, inclusive da Ásia. Ele passa a ser adorado como Deus. Então, a partir de Otaviano Augusto, que os imperadores passam a ser colocados como divindades. Essencialmente é por questões ali asiáticas e tal. O que acontece? Quando a gente olha, vamos supor, pro cristão, o cristão ele não suporta outros deuses. Ele entende que Jesus é Deus e a adoração deve ser a Jesus e ao Pai e, claro, né, ao Espírito Santo. Mas essencialmente o cristão ele só vê como divindade Jesus. Ele não vê mais nada, mais ninguém além disso. Podemos assim dizer. É um monoteísmo que é diferente do judeu. O judeu também era monoteísta. Por que o judeu ele não era perseguido, mas o cristão sim? O judeu, preciso pontuar aqui, ele era monoteísta, mas ele era um cara mais na dele. Ele só queria fazer o negócio dele, só queria viver em paz e não enche o saco. Então os judeus eles criavam uma sociedade dentro da cidade. Então os judeus eles viviam fechados em seus próprios grupos e eles não atormentavam ninguém. Eles não pediam para que você se convertesse ao judaísmo. Né? Então você tinha judeus no Egito, que eles eram monoteístas e que não enchiam o saco dos pagãos e os pagãos não enchiam o saco dos judeus. Então os judeus eles passaram por vários povos sendo monoteístas dessa forma. Eles não geravam problema, eles não batiam de frente com o governo em si. E assim o governo, vendo também que eles não enchiam o saco, traziam prosperidade, também não se incomodava com a presença desses comerciantes e tirados da sua terra, né? Só que o cristianismo ele é um negócio muito louco. Por quê? Ao contrário dos judeus, o cristão ele é evangelista por natureza. Então, quem nunca sentou com um católico e o católico tenta te convencer? Sério, senta para conversar com um católico extremado, ele tenta te convencer que a igreja católica é a suprema. Ele tenta te convencer. Você senta para conversar com um assembleano, ele vai tentar te convencer de que a doutrina assembleana é a melhor coisa do mundo e que os pentecostais, o espírito... É ou não é? Cara, é quase que impossível você sentar e conversar de teologia com um adventista. Eu digo isso sendo adventista, parceiro. Eu digo isso, cara, é quase que impossível você sentar e conversar com um adventista para bater um papo de grego, de hebraico. Um adventista comum. Por quê? Testemunho de Jeová, então... Olha, só pela misericórdia da Santa Trindade. nem te falo, brincadeira. Foram poucos vocês no Jeová que a gente senta, conversa e troca uma ideia de boa com um amigo. Até hoje eu acho que eu só tive um amigo. Assim, que tá na igreja, que estuda, um cara que veio conversar comigo. O resto, mano, era tudo apologista. Adventista, a mesma coisa. Né? Católico nem se fala. Calvinista, você pega para conversar com um calvinista, um presbiteriano, ele tenta te convencer que você foi predestinado à salvação. Se aceitar ser calvinista, se aceitar ser presbiteriano, porque se não aceitar, aí você foi predestinado ao inferno. Quem nunca passou por isso? Então, diante disso que eu estou expondo, não quero falar mal de ninguém aqui, mas na mente do cristão está estampado na mente do cristão que ele deve levar a mensagem de Cristo, a mensagem da igreja dele, para todos os povos. Só que nós temos um problema com o Império Romano. O romano, ele tinha quem como deus? Marte. Ele adorava lá uma deusa egípcia. Ele via que Otaviano Augusto, Tibério, e entre outros imperadores também faziam parte do cânone divino. Né, eles acreditavam em vários deuses. Eles não tinham problema com isso. Afrodite e por aí vai. Então eles não tinham problema com isso. Os romanos não tinham problema. Só que aí vem um maluco lá dos cafundó do Judas, onde o Judas perdeu as botas, e na verdade também perdeu a cabeça, que é um lugarzinho chamado Jerusalém, lá, um lugar lá dos cafundó do Judas. O cara para na porta do seu... abarca em Corinto, abarca em Roma, e ele começa a dizer que Jesus Cristo é o único Deus. Que é o único que deve ser adorado. O que vai acontecer? Você quebra a estrutura político, a estrutura religiosa romana. Isso quebra.
quebra a estrutura religiosa romana. Você sacrificar, fazer uma oferenda ao imperador era uma maneira de você dizer assim, eu sou fiel ao imperador, eu sou um cidadão romano e sou fiel ao imperador. Aí vinha o cara lá, o cristão, que se negava a isso. Que se negava a isso. Então você gerava um problema político muito grande. Um problema político muito grande. Né? Então, essa tensão do cristianismo com o paganismo, e esse espírito de querer levar essa mensagem a todos os quatro cantos, fez com que certos, ou em determinados momentos, governadores, prefeitos de cidades, simplesmente perseguissem os cristãos, sem muitos motivos. Sem muitos motivos. Por quê? Eles viam nisso uma destruição da própria estrutura da cidade. E não é para menos. Nós que vivemos hoje no futuro, que observamos o fim do Império Romano, um dos principais corroidores do Império Romano foi o cristianismo. Quando você pega para ler Cidade Antiga de Fusto de Coulanges, você pega qualquer livro de historiador, o próprio Guglielmo Ferreiro, entre outros, eles deixam bem claro que quando o cristianismo cresceu dentro de Roma, o modelo de cidade antiga foi desfeito. Por quê? Você já não tinha mais vários deuses, você já não tinha mais adoração ao imperador. Aquela estrutura política ela já deixou de existir. O sistema de cidade antiga deixou de existir. Né? Então é muito interessante a gente observar este ponto, que foi o cristianismo que destruiu o Império Romano por dentro, exatamente pelo seu espírito evangelista. Exatamente pelo seu espírito evangelista. Entendeu? Então, com a mudança de religião do Império Romano, e aí eu já estou entrando numa outra seara de discussão aqui, mas com a mudança de religião, a maneira como o Império se comportava também mudou. Né? Também mudou. E aí isso fica para uma outra discussão, e assim vai. Mas, e aí entra também uma outra coisa que batia de frente com os antigos romanos. Os romanos, desde sempre, seu deus principal, podemos dizer, foi Marte. Júpiter, né? Marte? Foi Marte, que era o deus da guerra. É o deus da guerra. Então, desde as suas fundações, das suas bases, eles eram adoradores de um deus guerreiro e gostavam de guerra, sangue, luta, principalmente pela mistura com os etruscos e o seu parentesco com os etruscos e com os sanitas. Então, eles sempre gostavam de uma boa briga, sempre gostaram de decapitar alguém, de ver sangue, sempre. Aí me aparece um maluco lá no meio do nada falando que a gente tem que amar os inimigos. Opa! Isso bate de frente. Guglielmo Ferreira, ele comenta isso, acho que na página 14. Deixa eu ver a página 14 do A Ruína da Civilização Antiga. Deixa eu achar aqui. Página 13 ou 14. Exatamente aqui, ó. A civilização grego-latina foi destruída por elementos materiais por parte da anarquia, da despopulação, a ruína econômica, as descomposições das vias espirituais pelo cristianismo, que trocaram o politeísmo pelo monoteísmo e se esforçou de inserir uma sociedade religiosa universal, preocupada com o perfeccionismo e com a moral, e as suas ruínas de espírito político, em detrimento das políticas de espírito e militares. Né? Então, aqui, Guglielmo Ferreira, página 14, comenta isso. Tá? Eu comentei assim, parece que ficou meio sem sentido, porque eu tive que traduzir direto do francês aqui. Tá? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe qual que porquê da preocupação dos romanos em perseguir os cristãos. Né? Por que os romanos perseguiram os cristãos por longos 2 séculos ou 3? Né? Porque os cristãos foram primeiro banidos das sinagogas e depois começaram a ser perseguidos
no século seguinte, nas décadas seguintes, por governadores romanos aqui, acolá e assim vai. Se gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal, assine as notificações. Eu sei que o vídeo hoje teve uma pegada mais histórica, mas histórica voltada para a religião. É isso. Se quiser aprender mais sobre teologia, Bíblia, na descrição do vídeo você encontra um curso de Teologia Pagamento Único. Um abraço e fui.